saudar a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é Senhor e Salvador de todos nós. A você que nos recebe nesta hora em sua casa, o nosso abraço, a nossa alegria de poder chegar até o seu lar e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Por isso, que esse tempo que vamos passar louvando a Deus, orando ao Senhor, estudando a sua palavra, seja um tempo de alegria, de gratidão, de reconhecimento do cuidado, do poder de Deus, nesses tempos tão difíceis e turbulentos pelos quais passamos, mas também seja um precioso tempo de comunhão, um precioso tempo de louvor ao nome do Senhor Jesus. Nós rendemos graças porque podemos, através deste veículo de comunicação, louvar o nome do Senhor. E queremos fazê-lo com alegria, com gratidão, acima de tudo. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos guarde, pedindo sua bênção sobre a nossa vida. Mas esta primeira oração será cantada através do cântico Adorai ao Senhor. É o de número 1 do Cantai Todos os Povos. Se você na sua casa, com a sua família, quiser acompanhar conosco, faça isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Adorai em majestade, toda a glória seja dado a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde louvai e vós prostrai aos pés da cruz. Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome. Adorai, glorificai Jesus Cristo Rei. Adorai em santidade, Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Oremos ao Senhor, adorando esse Deus na beleza da sua santidade. Adoramos-te, ó Deus, porque Tu és santo. Rendemos-te graças, porque Tu és o nosso pastor, e temos a certeza de que todo o tempo, a cada instante, o Senhor cuida de todos nós. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque podemos louvar o Teu nome, podemos adorar, podemos confessar os nossos pecados, podemos buscar a Tua bênção, a Tua direção sobre cada família da Tua igreja. Por isso, Senhor, nos abençoe nesta hora. Sê conosco em cada momento, para louvarmos, para bendizermos o Teu nome com alegria. Fica conosco, ó Deus, nesse tempo de adoração e permite que, ao sairmos da Tua casa, possamos, ó Deus, voltar, sim, os nossos olhos para Ti, na certeza de que o Senhor cuida a cada instante de todos nós. Fica conosco. Nós oramos através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse instante. Vamos fazer isso através da leitura que o presbítero Teodoro estará fazendo por todos nós.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada lar nesta hora, com todos os irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. E vamos juntos então participar da leitura que falei no Salmo 39, do versículo 1 ao 7º. Salmos 39, de 1 a 7. A palavra diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esvaziou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias o comprimento de alguns palmos, deste aos meus dias comprimentos de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem com uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai amado, nós Te louvamos porque estamos aqui, Senhor, nesse templo, aonde a Tua igreja se reúne para poder, ó Deus, Te prestar culto, Te adorar e demonstrar, ó Deus, toda a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um que frequenta esta igreja. Por isso, meu Deus, eu Te agradeço por mais esse momento, por podermos estar aqui, ó Deus, contribuindo com o Evangelho do Senhor. Por isso nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que, ó Deus, cada vida que esteja nos assistindo nesta hora, seja realmente alcançada, ó Deus, pelo Teu poder. E que possamos, ó Deus, em breve, estar aqui juntos, testemunhando a Tua bênção, os Teus feitos, na vida de cada um, ó Deus, que pertence a esta igreja. Por isso, nosso Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, com os nossos corações realmente esperançosos em Ti, porque não há outro Deus, não há outra esperança, Senhor, se não for realmente em Ti. Por isso, nosso Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor realmente, ó Deus, visita cada família nesta hora, colocando ali, ó Deus, em cada lar a Tua bênção, a Tua paz, a alegria, a esperança e o desejo ardente, ó Deus, de estar Te servindo e Te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nos orientando em tudo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com os irmãos do louvor. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. E vamos louvar a Deus com um lindo louvor. Eu me rendo. Que você possa cantar no seu lar e adorar conosco nesse momento. O sol a me guiar.
Amém. Hoje, tradicionalmente, é um dia em que realizamos estudos da palavra do Senhor. E o nosso estudo de hoje será no Evangelho de João, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. João, capítulo 18, do versículo 1 até o 11. E vamos estudar um pouco sobre esta história da qual Jesus e alguns dos seus discípulos fazem parte. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da verdade e da beleza da Tua palavra, precisamos da orientação, da inspiração, precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, aprender desta palavra santa e que daqui a alguns minutos, ao terminarmos este estudo, nossas casas sejam abençoadas através do poder da Tua palavra. Nós oramos confiados na Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Essa história que nós lemos, ela faz parte de alguns momentos que estavam antecedendo a prisão de Jesus, como acontece logo em seguida, nos versículos seguintes que nós lemos. E eu gostaria, nesse estudo bíblico de hoje, nós conversarmos um pouco sobre o tema da violência. Nós, infelizmente, estamos diante de um assunto que não sai da mídia. Ele não abandona as páginas dos jornais, enfim, os noticiários de uma maneira geral. Mesmo
diante da situação que nós estamos passando, mesmo diante do problema que estamos enfrentando, nessa crise toda pela qual não só nós passamos, mas a humanidade passa, nós presenciamos cenas de violência acontecendo e, o que é pior, crescendo, e até mesmo algumas pessoas se aproveitando da situação para promoverem o crescimento da violência. E isso atinge toda a humanidade, mas as crianças, os idosos, as mulheres estão entre as vítimas mais atingidas no nosso país, como exemplo. A questão da violência em nosso país está aí. E nós não podemos fazer de conta que isso não existe. E nós vamos presenciando uma série de coisas. E logo no começo do nosso estudo podemos dizer que uma das coisas que leva a tanta violência é a falta de perdão entre as pessoas. Quantas causas de morte, infelizmente no Brasil, nós temos um dos índices mais altos da humanidade no que diz respeito à violência. Mas vamos voltar ao texto bíblico. E eu gostaria de ficar apenas com 2 versículos desse texto que nós lemos, que são os versículos de número 10 e de número 11, que encerra essa narrativa, onde nós temos uma atitude, nós temos um comportamento, nós temos um jeito de agir de Pedro que incomoda o próprio Jesus. E esses 2 versículos vale a pena nós olharmos, estudando com bastante tranquilidade. Você que está aí na sua casa pode acompanhar também na sua Bíblia. O versículo se divide em várias partes, ou os versículos se dividem em várias partes que pelo menos umas 4 delas merecem atenção. Por exemplo, no começo do versículo de número 10, nós temos a expressão: então Simão Pedro, que levava a espada, tirou a espada, sacou a espada. Vamos entender um pouquinho a atitude deste discípulo de Jesus aqui. Pedro fazia parte de um grupo chamado Zelotes. Os Zelotes, naquela época, era um grupo revolucionário. Era um grupo que queria resolver os problemas do povo de Israel à base da violência. E o mais interessante disso tudo aqui, se é que nós podemos usar esse termo interessante, é que Pedro andava armado. Ele estava com a espada, portanto, ele andava armado. E ele estava disposto aqui à agressão, a defender Jesus, mas a defender de uma forma violenta. E ele, na realidade, não havia compreendido a proposta de Jesus, que não consistia em triunfar, em obter vitórias, em ter sucesso da violência, ou mais ainda, através das armas. E ele começa a aderir à pregação de Jesus, ele começa a seguir Jesus, mas ele não estava disposto, até aquele momento, a deixar a sua mentalidade de resolver os seus problemas através da espada. Nós vamos perceber as mudanças na vida desse apóstolo muito tempo depois do Pentecoste, quando ele se torna uma outra pessoa, vamos dizer assim, no sentido de seguir Jesus. Mas também é importante notar que Pedro, ainda que muito valente, fosse pouco realista, para não dizer inteligente, porque ele estava diante de um batalhão.
e o que ele poderia fazer com uma espada diante de um grupo enorme de pessoas. Pedro aqui estava literalmente se opondo aos propósitos de Deus. O caminho de Deus com Jesus era outro. Ele queria barrar aquele momento com a sua própria força, com a sua própria espada. E a ideia clara é que Deus não enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para fazer uso de armas, mas para proclamar a paz. Jesus vem para proclamar a paz. E tanto isso é verdade que em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9, a expressão é muito clara. Felizes aqueles que são promotores da paz. Esses serão chamados filhos de Deus. As armas, elas já eram utilizadas pelo mundo e pelos governantes da época. Portanto, Jesus não fazia parte desta ideia, deste grupo. Jesus não dividia, não defendia, melhor dizendo, essa proposta. Uma segunda expressão que nós temos aí nos versículos é que, após ele sacar a sua espada, o texto bíblico diz que ele agrediu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Agrediu e cortou. Esta é a segunda parte do versículo de número 10. E a determinação aqui, ou a expressão bíblica servo, denota que era um personagem, era alguém que desempenhava um cargo muito importante. Ele estava a serviço de alguém, no caso do sacerdote. Ele era um representante do sacerdote. E Pedro, pensem comigo aqui, ele entra em conflito com a autoridade religiosa, com a autoridade política. Ele vai de frente, porque alguém ali estava representando uma autoridade. Ele confronta isso através da sua atitude. E ele estava confrontando a instituição. Ele confrontava a autoridade do templo, de pessoas que decidiam na época. E também tem algo muito importante que nós precisamos estudar juntos, que é o que ele corta, ou seja, a orelha. O membro cortado do corpo, ou seja, a orelha, fazia parte dos atos de consagração de Israel, quando alguém assumia uma liderança. Isso nós temos vários exemplos, mas vou citar apenas dois. Por exemplo, quanto a Arão. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 20, há uma expressão assim: imolarás o cordeiro, e tomarás seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. Era uma forma de dizer, olha, essa pessoa é separada, ela tem uma função dentro da atividade do templo, né? Fazia parte das instituições. No livro de Levítico, por exemplo, no capítulo de número 8, versículo 23, diz assim: e Moisés o imolou, falando do sacrifício, tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Havia tudo um ritual. Portanto, Pedro foi no ponto principal, ele foi cortar exatamente a dignidade de alguém que exercia um cargo ali. Por isso ele vai de encontro com a autoridade. A atitude de Pedro representava o seguinte: olha, você não é mais nada.
É uma destituição da autoridade. Seria, em outras palavras, isso. Para ele, essa era a melhor forma de iniciar uma grande reforma em Israel. À base da espada, à base da violência. Por isso esse texto é muito intrigante. Vale a pena observar esses detalhes para depois aplicarmos um pouquinho aos dias de hoje e também ao nosso estilo de vida. Caminhando um pouco mais no texto, tem a expressão: o servo chamava-se Malco. Eu não sei se você conhece alguém que tem esse nome. Particularmente não conheço ninguém. Mas Malco, ele tem aqui o nome registrado por João. João faz questão de registrar o nome do servo, porque Malco, na língua aramaica, significava rei. Rei. Portanto, Pedro está ofendendo de todas as formas a autoridade. Ele podia não ser rei, mas o nome significava. Portanto, era um tocar na dignidade daquela pessoa. Só que aí vem Jesus. E Jesus reprova todo esse tipo de comportamento. Para Jesus, Pedro estava agindo à moda dos líderes da época, das pessoas que vieram prendê-lo. Pedro estava agindo igualzinho às pessoas que Jesus tanto dizia que não estavam certas em suas atitudes. E a ideia de que Cristo é o rei de Israel, ele era o rei dos judeus, mas não do jeito que Pedro desejava. Por isso Jesus reprova a atitude do seu discípulo. E aí no versículo de número 11 nós temos a quarta questão, que Jesus diz a Pedro: guarda a tua espada na bainha, é a expressão, ou põe a espada na bainha, dependendo da tradução da Bíblia. Jesus dá um basta àquele comportamento violento de Pedro. Chega, Pedro, não é dessa forma que você aprendeu comigo. Nada de resolver a violência com a violência. Jesus também deixa claro que o Deus verdadeiro não recorre às armas para governar e muito menos para promover a paz. A paz de Cristo não precisa de espada. A paz de Cristo não se resolve, ela não chega, não se conquista, não se toma posse à base da espada. Como disse há pouco, nós vivemos numa sociedade terrivelmente violenta. Nós não somos a única cidade, o único local, o único bairro onde a violência está. Todos os lugares nós ouvimos atitudes de violência. Vivemos numa sociedade violenta, vivemos numa cidade violenta, vivemos num ambiente muitas vezes violento. Consequentemente, as pessoas vão sendo contaminadas por esse clima de violência e às vezes as reações e as atitudes são intempestivas quando algum problema acontece, quando são confrontadas com algumas coisas, seja em relação à mentira, seja em relação à verdade. E é impossível aqui entre nós não chorar a violência com que muitas vezes a nação é tratada pelas pessoas, pelos líderes, usando o nome de Deus, violentando muitas vezes o coração do próprio povo, das pessoas que aí estão. Nós precisamos olhar para esse texto e pensar que a violência se faz representar das mais diversas formas, através das falas, dos gestos, das atitudes que ferem, que machucam, que sangram e que matam também. Quantas vezes o ser humano, e olhando para nós mesmos,
Quantas vezes não desejamos resolver os nossos problemas à base da espada, ao invés de buscar o caminho da paz, o caminho do perdão? Nossas espadas, elas estão representadas das mais diversas maneiras. Apenas algumas para nós pensarmos um pouquinho nesse estudo que estamos fazendo hoje. Elas se fazem representar, por exemplo, pela indiferença que tratamos os que estão próximos de nós. Às vezes isso fere mais do que um objeto que nós chamamos de espada mesmo. Mas também, às vezes, essas coisas podem acontecer pela falta de compreensão diante das diferenças. Olhando para o lar, nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas dentro de casa podem se fazer representar nessa violência pela gritaria, pela incompreensão, pelas dificuldades de convivência. O tempo que passamos agora dentro das nossas casas é um precioso desafio para exercitarmos paciência, para exercitarmos a certeza da graça de Deus sobre a nossa vida e das pessoas que estão conosco. Mas também por acharmos que temos sempre razão, por não gostarmos de questionamentos, por não desejarmos, por exemplo, aprender com os nossos filhos. Esse tempo dentro de casa é uma boa oportunidade para os pais entenderem que os filhos também ensinam. Ensinam na idade deles, com o conhecimento que eles têm, com a formação escolar. De alguma forma, eles nos ensinam. Mas também para nós ouvirmos conselhos e orientações dos nossos pais, que são preocupados, pais verdadeiros aqui falando, pais e mães que se dedicam de coração, preocupados com o futuro dos seus filhos, para que, quando nós nos assentarmos à mesa para uma refeição, nós possamos olhar uns para os outros. E a mesa, ela é totalmente transparente. As pessoas estão à nossa frente ou ao nosso lado. E nós podemos olhar e olhar, sabendo que ali o nosso olhar expressa a graça de Deus. Mas, mesmo em meio a uma pandemia que já matou mais de 5.000 pessoas no nosso país, ainda nos deparamos também com atitudes de gesto de violência. Ao invés do ser humano usar esse tempo para uma reflexão, muitas vezes, uma autoanálise da própria vida, um olhar para dentro de si mesmo, muitas vezes as atitudes à base da espada têm destruído relacionamentos, têm ferido famílias, têm machucado pessoas, e que pessoas muitas vezes que nós já declaramos amar. Quantos ferimentos não são abertos devido às nossas lanças agudas que vão matando aos poucos, vão minando a resistência, às vezes de pessoas preciosas que estão ao nosso lado. Quantos lares e vidas deixariam de ser destruídos e quantos relacionamentos seriam restaurados se usássemos o verbo perdoar. Quantos pais deixariam de enterrar seus filhos e quantos filhos não mais chorariam a perda dos seus pais se este verbo fosse declarado dentro das nossas casas. Há uma expressão do profeta Zacarias, belíssima, que num determinado momento ele vendo também que muitas pessoas do seu tempo queriam resolver tudo à base da espada. Ele olha para o povo e em nome de Deus ele diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas o deixar o Espírito de Deus agir. E esse Espírito agindo, ele vai organizando e reorganizando a nossa vida, os nossos relacionamentos. No próximo domingo,
pela graça de Deus, celebraremos mais uma vez a ceia do Senhor. Nós daqui, você aí na sua casa. A mesa do Senhor que vamos celebrar é uma oportunidade maior de reconciliação, de um olhar para a graça de Deus. É a oportunidade de proclamar a vida e dizer um basta a tanta violência. O lugar onde há alimento para todos, pois todos são convidados do próprio Deus. Lugar de lançar as armas do mal e abraçar o armamento do bem. Exatamente porque Cristo venceu a morte. Toda a violência que foi feita com o Filho de Deus, ele venceu no poder do amor, na graça do Senhor. E partindo para o encerramento do nosso estudo, quero deixar com você para que comente um pouquinho uma ilustração, uma pequena ilustração, aí com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Tem uma história que o título dela é bem infantil, que diz assim: meu melhor amigo deu-me um soco. Soco, isso mesmo. Conta que em uma lenda árabe, que dois amigos viajavam pelo deserto. E em um determinado ponto da viagem começaram a se desentender. E a discutir tanto que um acabou dando um soco violento no rosto do outro. A história conta que o que foi agredido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo deu-me um soco no rosto. E foram embora. Ficou lá a escrita na areia. Mesmo ressentidos, seguiram viagem e juntos chegaram a um lugar, a um oásis, onde puderam descansar um pouco. E enquanto se banhavam num dos poços, o que havia levado o soco começou a se afogar, mas foi salvo pelo seu amigo. Ao se recuperar, a história diz que ele pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. Quando um amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarrega de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do nosso coração, onde nenhum vento poderá apagar. Foi exatamente isso que Jesus procurou ensinar a Pedro. Tanto que depois Jesus cura aquele homem, restituindo a sua orelha. Mas de tal forma que no olhar de Jesus para Pedro, era um olhar de dizer: olha, Pedro, não é esse o caminho para se resolver as questões na vida. Pelo poder do Espírito nós conseguimos que a paz reine, que a graça chegue e que as pessoas vivam sempre em comunhão. Por isso, meu irmão, minha irmã, no aconchego da sua casa, pense nesse texto à luz da palavra de Deus. Use essa ilustração para pensar um pouquinho no seu dia a dia, da sua vida, e como Deus também pode te abençoar como lar, como família, dando a você da sua graça e da sua paz. Esse Deus maravilhoso que vem até nós com gratidão eterna, na certeza de que o seu Filho veio para nos salvar e nos dar da sua bênção e da sua paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra do Senhor
fique sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nós vamos cantar mais uma canção nesse momento em louvor ao nosso Deus. Louvado seja Deus por esse tempo, esse doce nome de Jesus que traz paz ao nosso coração. É o que desejamos a você. E ao nós encerrarmos esse momento de reflexão na palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção,
Coloque a sua vida, a sua casa, seus pais, seus filhos, homens e mulheres, esposo e esposa, diante do olhar de Deus nesta hora. E também olhe para o seu coração, veja o que Deus tem ensinado através da sua palavra e permita que Deus possa também estar trabalhando a sua vida dentro do seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Depois da oração estaremos impetrando a bênção do Senhor. E logo após o último cântico, Deus os guarde pelo seu poder, será também cantado, estaremos louvando a Deus com esta canção. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças a Ti. Rendemos graças pelo Teu grande amor por todos nós. Porque Tu és o Deus da paz. O Deus que em Cristo rejeita qualquer atitude de violência. O Deus que em Cristo traz a segurança e nos dá, Senhor, uma paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode dar. Vivemos, ó Deus, em nome de Jesus, diante de uma sociedade violenta, onde muitas vezes, ó Pai, as pessoas, no agir, no jeito de pensar, de falar e nas atitudes, muitas vezes machucam, muitas vezes, Senhor, ferem, muitas vezes até matam, infelizmente, Senhor. Pai querido, no meio de tanto sofrimento, nós te pedimos a tua misericórdia e o teu perdão. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja. Visita, Senhor, e ser presente, habitando em cada lar nesta hora, trazendo, ó Deus, da tua graça ao coração do teu povo. Fica, ó Pai, em nome de Jesus, com homens e mulheres, crianças e idosos, jovens e adolescentes. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome conta de cada coração. Tu sabes as lutas, as necessidades, as dúvidas e as incertezas que muitas vezes reinam em muitos lares, ó Pai. Que a tua bênção esteja no coração do teu povo nesta hora. E que ao encerrarmos esse estudo da tua palavra, a tua palavra continue falando, nos ensinando e nos exortando, trazendo-nos, ó Deus, ao conhecimento pleno da verdade. Fica conosco. Nós oramos porque confiamos no Senhor e descansamos nos teus braços, no nome santo de Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador de todos nós, que o grande amor de Deus que trouxe seu Filho ao mundo para morrer e ressuscitar por todos nós, que a comunhão, a proteção, o consolo e a alegria do Espírito Santo permaneçam sobre a vida da Igreja de Jesus Cristo, que se reúne em cada lar, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.